Sejam bem-vindos a mais este episódio do podcast Falso Plano. Neste episódio vamos dar uma volta pelas provas que aconteceram nestes últimos 15 dias em preparação e rumo à volta à França. Vamos falar das principais, como a volta à Suíça ou ao Dauphiné, mas também passarmos pela Bélgica, pela Eslovénia, por aquilo que se passou no Giro Sub-23 e por outras corridas de menor dimensão, mas que também têm a sua importância, sobretudo porque nos podem dar a conhecer novos nomes. Para fechar, vamos falar um bocadinho, ou fazer um pequeno rescaldo do Unchained, a série que tem dado que falar na Netflix sobre a volta à França do ano passado. Como sempre, apelar a que nos sigam no Twitter, sobretudo, onde nós somos mais ativos. Podem também subscrever no nosso blog falsoplano.ghost.io, onde temos as nossas antevisões, crónicas, posts sobre fantasy, quer da app, quer do Velogames. Connosco hoje temos o Fábio Babau, o Miguel Pratas e o Ricardo Pereira. Antes de tudo mais, queríamos apresentar as condolências falso plano à família e amigos do Ginomada. É uma semana triste para todos os fãs de ciclismo, com a partida de alguém que faleceu praticando o desporto que nos une a todos. Vamos proceder com o podcast da forma o mais normal possível, mas não podíamos deixar de dar esta triste nota inicial. Começando pelo Pratas e pela volta à Suíça, esta prova foi atípica pela situação já citada, mas há sobretudo a destacar a emergência de um grande talento. Matias Skelmose cimentou o seu estatuto de jovem promessa e fez uma exibição de encher o olho, batendo ciclistas de grande gabarito. Esperavas esta afirmação já do dinamarquês e o que esperas dele para o futuro? Acho que não é uma surpresa total para quem tem acompanhado a sua evolução nos últimos tempos, e nós aqui no Falso Plano temos-lo feito, em especial o Miguel Branco, que é o fã número 1 do Matias Skelmose. Bater o Remke e o Ayuso, os dois, não pode ser um acaso. Ele é mesmo uma jovem promessa e também uma jovem certeza já. Está numa grande estrutura, para mim, eu gosto muito da Trek. Tem tido uma evolução muito positiva, tem sido progressiva desde o ano passado e muito equilibrada, quase sempre a melhorar os seus desempenhos em provas também de cada vez maior importância. O que é que eu espero dele no futuro? Acho que ele pode vencer uma grande volta no futuro. Pode vencer, por exemplo, um Giro. Acho que a Trek também tem equipa para lhe dar esse suporte. Acho que também tem qualidade para vencer uma grande clássica como São Sebastião ou Liège, se o Pogacar e o Remco não forem, obviamente. Acho que ele também podia experimentar as clássicas italianas de outono, que finalizam na Lombardia. Acho que é um tipo de provas que ele encaixa perfeitamente e ainda não experimentou. E acho que finalmente aqui a Trek tem um voltista para o futuro. Tenho é que deixar a nota que o contrato é só até 2024 neste momento. Acho que eles têm que se mexer, senão se calhar uma Ineos vai lá. E é isso, ele tem feito. Ele chegou ao World Tour em 2020, mas no final de 2021 já mostrou um outro bom resultado nos países bálticos. Depois em 2022 começou a fazer aquelas provas de uma semana, as Provencias e as Occitanis, essas provas pro em que teve bons resultados, e depois começou-se a mostrar a um nível mais alto. Por exemplo, em São Sebastião fez oitavo, e para mim São Sebastião é um barómetro para ver aqui as jovens promessas, como temos visto nos últimos anos. O Remco ganhou lá a sua primeira clássica World Tour, lembro-me bem dessa edição. No ano seguinte, ou 2 anos depois, ganhou o Powless, que também é um corredor que eu aprecio bastante. E estamos a falar de uma prova que tem sempre vencedores de alto gabarito: o Alaphilippe, Kwiatkowski, Mollema, só para nomear os últimos. E ele aí já tinha feito um 7º ou 8º lugar e a trabalhar para um especialista, para o seu colega Mollema. Portanto, esta época foi sempre em crescente, e culmina já com uma vitória
na volta ao Luxemburgo e com um surpreendente 10º lugar nos mundiais que deixa água na boca. Um corredor que é voltista de uma semana chega a uma prova com mais de 250 km e faz um top 10. E eu acho que neste momento o culminar destes bons desempenhos deixaram já o mundo do ciclismo a ter em conta o Matias Calmoso, e nesta época tinha estado a fazer uma época muito positiva também, fez segundo na Etoile, quinto no Tour dos Alpes Marítimos, ou seja, bons desempenhos em provas pro. Depois faz terceiro e sexto nas Faunes e terceiro no Grande Prémio Miguel Indurain, ou seja, mais uma vez faz excelentes desempenhos em provas de um dia. No Paris-Nice ele abandonou, não estava a fazer uma prova nada especial. Depois no País Basco ele estava em terceiro e depois acaba por terminar em 17º, mas já não me lembro se lhe aconteceu alguma coisa ou não. Portanto, teve aí duas provas do World Tour em que não conseguiu mostrar bons resultados, não conseguiu dar esse passo, mas depois chega às Ardenas e faz o oitavo na Amstel, segundo na Flash, nono na Liège-Bastogne-Liège. E este é o caminho normal. Agora ganhar a volta à Suíça acaba por ser normal. O que não é normal é ganhar ao Remco e ao Ayuso, que são dois prodígios. Sim, e sobretudo a exibição no último dia no contrarrelógio, eu não estava à espera que ele conseguisse segurar, depois de ver os tempos do Ayuso, então, que ele conseguisse segurar a liderança. Se não tiveres... queria-te só perguntar ainda, antes de passarmos, tens alguma expectativa já para a volta à França deste ano, ou achas que ele vai só testar-se e tentar ganhar uma etapa? Eu acho que ele vai tentar fazer uma boa geral. Os grandes prodígios chegam e fazem, como se vimos, por exemplo, o Ayuso a fazer. Não ficarei surpreendido se ele terminar no top 5, por exemplo, que eu acho que ele tem mesmo muita qualidade, mas também não ficarei desiludido se ele terminar fora do top 10, que acho que vai ser uma primeira experiência a este nível. Ele já fez um giro ano passado sem grande destaque. Tour é a melhor prova do mundo, ele pode acusar a pressão, por isso não ficarei demasiado surpreendido se fizer um bom resultado, mas também não ficarei desiludido se não fizer. É a primeira vez, é o primeiro tour. E pronto, na ausência de Miguel Branco fica aqui a ode a Matias Skelmoza por Miguel Pratas. Eu queria só dizer que já simpatizava com ele e agora acabei de descobrir que ele faz anos no mesmo dia do que eu, 26 de setembro. Também temos 1,80m, os 65kg é que já é mais difícil. Passando ao Barro. Não tentes, Henrique, A não tentes colar. juventude... Não tentes colar ao Não skill tento... moça. Não tentes Pá, colar. pronto. Enfim, Já temos algumas coisas em comum. O pessoal vê os rapazes a ganhar uma vez e querem logo. Já estavam na. Já é sempre torci por ele. Não me ouviram dizer isso. Queria só acrescentar aqui a nota que eu acho que ele não teve tanta visibilidade no ano passado, os seus bons resultados, porque a Dinamarca teve outros corredores que fizeram uma época fantástica. O Vingard, né? O Mats Pedersen também, e até mesmo o Magnus Kort. Por isso o Matias Kelmoso, apesar da época muito boa que fez, acaba se calhar por não ser um dos top 3 dinamarqueses e por esse motivo não ter sido assim tão falado. Mas este ano ele acaba por dar um salto. Ele faz resultados semelhantes, mas é noutro tipo de provas, não é? Ele já o ano passado tinha muitos top 3, top 5, mas em provas de outra dimensão. E eu acho que também é por isso que o público está agora mais atento a ele. Mas se Kelmoza brilhou e venceu, o que não faltou foi mais juventude aí a mostrar-se na volta à Suíça. Foi completamente dominada pelos jovens, sendo Stefan Kung com 29 anos o vencedor de uma etapa o mais velho. E a média dos vencedores de etapas foi pouco superior a 23 anos, incluindo promessas e certezas, como Girmay, Ayuso, Remco Evenepoel e Félix Gall, que até levaram uma sova no último contrarrelógio, vinha a ser uma dos grandes destaques desta prova. É mais uma vez a confirmação de que nestes novos tempos os jovens assumem o protagonismo sem medo. E eu queria perguntar ao Bau qual deles te impressionou mais. Antes de mais,
dar uma palavra para as equipas que efetivamente têm vindo a fazer um trabalho cada vez mais com a formação. E nota-se que os tempos estão a mudar e o facto destas grandes estruturas começarem a investir desde cedo nos atletas e os próprios atletas verem logo desde cedo que o futuro e a exigência para chegares a este nível tens de seguir este tipo de regras. Ou seja, eu acho que o ciclismo está muito mais estruturado do que aquilo que estava em décadas passadas e acho que hoje em dia, até mesmo como no futebol, o estilo de vida de um atleta profissional é completamente diferente daquele que era há uns anos. E eu acho que é por isso que nós temos efetivamente miúdos desde cedo muito focados em querer ser constantemente melhor e ao mesmo tempo vês as equipas a adaptarem-se e a aceitarem que ok, não vamos dificultar a entrada destes novos talentos no pelotão e lá está, foi até o primeiro fazer e começar a dar resultado e agora tu vês cada vez mais e não é por acaso que o top 3 do Tour da Suíça, os três contavam para a camisola da Juventude. Em relação àqueles que me surpreenderam mais, neste caso foi o Ayuso, de forma geral. Segunda prova do ano, outra vez na Suíça, brutal. A demonstrar que tem um potencial enorme. Não gosto muito da personalidade dele porque não soube reconhecer a liderança do líder, que eu não vou dizer o nome, João Almeida, já disse. E se fosse outro qualquer, era mesmo, tinhas a mesma opinião, obviamente. Exatamente. Nós somos pessoas imparciais. Ou seja, eu gosto da irreverência de um atleta, não gosto da falta de respeito do atleta. Mas em termos físicos, em termos desportivos, Juan Ayuso, brutal, surpreendeu-me bastante na última etapa no ITT. E por outro lado, em termos de juventude, foi o Félix Gal, como é óbvio. Não estava à espera que depois de se ter aguentado naquela batalha em que o Skelmos levou a melhor sobre ele e sobre o Ayuso, não estava à espera de o ver arrancar na etapa 4 e lá foi ele. E acabou por ganhar a etapa, acabou por desiludir um bocadinho no ITT, o que o fez cair bastantes posições na geral, porque senão tenho a certeza que tinha sido um ótimo resultado. Em termos do Remco, não foi uma surpresa, nós já esperávamos que ele fosse estar competitivo, só não sabíamos até que ponto é que ele estava competitivo, mas no geral, sem dúvida, Ayuso e Gal me surpreenderam. Uma palavra para o Bini, que efetivamente não teve uma primavera fácil. Achávamos que depois da esperança que nos deixou no final do ano passado, que este ano começasse logo com vitórias e elas não apareceram. Pelo contrário, apareceram quedas e foram várias. Por isso, sem dúvida, é bom vê-lo ganhar porque aumenta as chances de leque de possibilidades para vencedores no Tour. E isso é bom. Sim, aquelas primeiras etapas no Tour têm para aí 20 potenciais vencedores e qual deles é o mais entusiasmante, digamos assim. Falaste aí do Gal, como é que um ciclista que está na luta pela geral faz 91º num contrarrelógio? Aconteceu-lhe alguma coisa? Alguém sabe? Pô, é que isto tens mesmo que ser muito mau, porque há montes de malta que nem sequer está a tentar, não é? Ele é muito mau. Pois, é péssimo nisso, Mas nunca isso- tinha feito um contrarrelógio na vida. Mas isso é o normal, ou era o normal, há uns 15 anos atrás. Os trepadores Sim, mas chegavam ao contrarrelógio e sofriam. ele perde 2 Agora é minutos que para o eles Jessing. são bons em tudo. Tipo, o Jessing não devia ir sequer preocupado com aquilo, não é? Digo eu, por exemplo. Ele é muito Não mau. apareceu aqui. Pois é que tens que ser mesmo muito mau. É isso, era só essa parte que eu queria realçar. E queria aqui também dizer que no meio de tantas estrelas também houve ainda a Xian Uitbrooks fazer sétimo. Também um dos nomes que nós temos vindo a acompanhar e que, acabando por haver tanta gente a se destacar, quase que passa despercebido, mas também tem 20 aninhos feitos este ano e é mais um para apontarmos aí para os próximos anos. Sim, sem dúvida, acabei por não falar dele, mas o Gal acabou por terminar atrás dele. Só que lá está, em termos daquilo que foi o momento e a emoção das etapas e da volta em si, sem dúvida que o Gal foi muito mais entusiasmante do que o Sim. Xian. Sim, Foi só mais não nesse quis deixar sentido. passar em claro mais uma boa exibição. Um ente querido nosso.
Passando aqui agora ao Dauphiné, já foi há mais algum tempo e nós acabamos por falar da Suíça primeiro, embora muito provavelmente no Dauphiné tenham estado a maior parte dos candidatos à classificação geral da Volta à França. E o maior deles todos, Jonas Vingegaard, está em modo Pogacar e onde vai limpa tudo e todos com uma facilidade assustadora. Ganhou 2 etapas, ganhou a geral com, penso, quase 3 minutos de avanço. Ricardo, que perspectivas te traz esta nova abordagem do dinamarquês de andar bem mais vezes ao longo da época e fazendo-te a inevitável questão, quão o maior favorito é ele ao Tour? Para já, não concordo que seja uma nova abordagem, porque ele sempre andou bem ao longo de toda a época. Basta ver os resultados dele de há 2 épocas para cá, que ele andou sempre bem ao longo das épocas. Pode não ter ganho, porque ele realmente só começou a ganhar no último Tour, mas de resto andou sempre. Sim, mas top 10. esta postura demolidora que ele teve já tinha tido no País Basco, não é? De arrancar com uma facilidade de toda a gente e ir-se embora e ganhar as etapas para além de ganhar a geral. Eu pelo menos não estava à espera disso no caminho para o Tour. Sim, faz parte do desenvolvimento do corredor. Ele ganhou uma confiança que não tinha com o Tour, não é? Com o Tour ele ganha de forma autoritária sobre o Pogacar e de repente, pronto, agora tem uma confiança que demorou, que custou a obter, mas que agora sabe que é mais forte. E quando sabe que é mais forte é normal ter uma postura mais atacante. Não somos todos o Roglic. Mas Esta foi o favorito é ele. O favorito é ele. Eu acho que é o maior favorito porque parece ter uma vantagem sobre o Pogacar, que normalmente decide o Tour, onde decide uma grande volta, que é na altíssima montanha e nas subidas mais longas. Mas, entretanto, não tem a mesma equipa do ano passado, que foi importante, quer se queira, quer não. E Pogacar continua a ser um perigo. Agora, também há a questão de Pogacar e da lesão, e como é que ele se vai apresentar no Tour, sendo a primeira corrida pós-lesão e tendo tão importantes dias logo ao início do Tour. Mas pronto, eu acho que Vingegaard parte como favorito por ter essa vantagem em relação ao Pogacar, ou por parecer ter essa vantagem. O Pogacar este ano também tem uma equipa melhor, não é? Sim. O Pogacar também tem uma equipa melhor. Quando eu digo o Vingegaard não tem uma equipa tão boa, é já em comparação com o UAE. Não é uma vantagem tão grande. Não, é que provavelmente se calhar nem é uma vantagem. Pois. A menos quem que tem Van Aert, o Wout... se calhar ainda é uma vantagem. Sim, a menos que o Wout Van Aert demonstre ser o monstro na alta montanha também. Entretanto só tem o Kelterman e o Kuss que já vem do giro. E eu digo só, entre aspas, semana. Sim. que só esses dois chegam para o resto do pelotão inteiro. Mas mas é isso. Eu acho que tendo essa vantagem tem que ser sempre favorito. Ainda por cima, não é que o contra-relógio fosse fazer uma grande diferença entre os dois, mas não há tanto contra-relógio também. Mas eu acho que é o favorito. E vamos ver se Pogacar subiu de nível na alta montanha ou se continua ainda a mesma coisa, sendo que é um nível também muito bom, só que não chega. Eu até acho que este traçado, assim, Pogacar venha em condições que possa lhe ser um pouco mais favorável. Acho que há muitas etapas de bonificações onde ele pode tirar vantagem. Mas nós vamos ter um podcast inteiro sobre a antevisão do Tour. E voltaremos a esse tema na altura. Pratas, se a nível do vencedor da classificação geral não houve grande discussão, porque o Vingegaard desde o início mostrou que não havia ninguém para competir com ele, tivemos outros pontos de interesse ao longo deste Dauphiné. Tivemos um Laporte que, na ausência de Wout van Aert, foi autoritário. Bisou, venceu a classificação por pontos. Tivemos um Alaphilippe que, como já tem vindo a fazer nos últimos 2 anos, de vez em quando aparece, dá-nos uma vitória. Dá-nos? Eu falo aqui enquanto fã dele.
e depois fazendo-nos pensar que é um regresso e depois vindo-nos a desiludir um pouco. Tivemos uma vitória da tua querida Intermarché por Jorge Zimmermann e tivemos ainda um Bjerg que finalmente fez valer os pergaminhos enquanto tricampeão do mundo de sub-23. Deixo-te aqui o espaço, sem grande pergunta, para falares um bocadinho dos restantes acontecimentos deste Dauphiné. Agora já falas bem do Bjerg, não é? Eu acho que essa é uma discussão que devia ser banida do falso plano. Ainda achas que o que ele fez no Tour em Fontes foi obra do acaso? O homem foi tricampeão contra relógio de sub-23, 3 anos consecutivos. Era uma máquina do caraças. Estranho é ele não ter conseguido esta vitória mais cedo. Tá bem, mas uma coisa é ganhar um contra-relógio, outra coisa é destruir um pelotão inteiro no Tour na terceira semana em montanha. Mas pronto, não digo, continua com as outras coisas. Não vamos esmiuçar mais isto, mas finalmente uma vitória merecida num contra-relógio que até tinha alguma dificuldade. Acho que até ficou o Vingegaard em segundo, salvo erro. E aqui em relação a Intermarché, foi uma vitória do Zimmermann, mas na verdade só não foram duas porque o Laporte e a Jumbo são golosos, não é? O que eles fizeram na primeira etapa não se faz. Quer dizer, como colegas de trabalho, acho pouco ético roubarem assim uma vitória nos últimos metros, depois do esforço daqueles. Mas enfim, as ações ficam para quem as pratica. O RGOT está fortíssimo. Neste momento não sei se há muitos caçadores de etapas em fugas melhores que ele. Gostava de o ver no Tour, não sei se vai ter lugar, mas é um corredor impressionante, com um motor incrível, também finaliza bem. É um Thomas de Ghent. E só falta o pódio ainda numa grande volta, não é? Pois. Pouca gente sabe essa, mas já falámos daqui anteriormente. Parando de elogiar a Intermarché, tenho que também fazer aqui o elogio ao Alaphilippe. É sempre aquela incógnita, como tu disseste, mas teve aqui muito bem, ganhou a segunda etapa. Acaba até por terminar bem colocado na classificação geral. Portanto, mostrou-se pela primeira vez este ano a um bom nível. Vamos ver se no Tour dá espetáculo como já o fez anteriormente. De resto, prova dominada pela Jumbo. 2 do Laporte, 2 do Vingegaard. Metade das etapas conquistadas pela Jumbo. Como já tem sido... como já tem acontecido nos últimos anos. Também queria dar aqui menção para o Ciccone, que não participou no Giro, teve Covid, era o grande objetivo dele, e consegue aqui uma vitória na última etapa, e eu acho que ele até vai ser pai em breve, que ele referiu isso. E pronto, é um corredor de 28 anos, que acho que já ninguém acredita que ele vai fazer um pódio numa grande volta, por exemplo. Mas pronto, para isso também a Trek já tem o Matias Kelmoz, né? Agora já não precisam do Ciccone para isso. Mais notas aqui sobre, já aqui pré-tour. Nós podemos retirar o Adam Yates muito forte, novamente. Somando o Bjerg e até mesmo o Maika, que fez 14º, são boas notícias para o Pogacar. Destaque também aqui para o Ben O'Connor e para o Jay Hindley, terceiro e quarto classificado. Mostram aqui um bom nível, especialmente o Ben O'Connor, que tinha andado um bocadinho em baixo nos últimos tempos. Desilusões há muitas. Há o Carapaz, Henrique Mas, Gaudu, Landa, os 4 terríveis. Para mim, especialmente, a maior desilusão o Carapaz. Esperava vê-lo aqui a poder disputar isto. E mesmo Landa e Gaudu vinham fazendo uma época consistente e a apontar bem. Vinham a dar boas indicações rumo ao Tour e agora assusta um bocadinho, não é? Sim, mas o Landa já tinha sido demais, né? Já era demasiada regularidade. Mas sim,
O tour dele foi no Paris-Nice, quando terminou à frente do Vingegaard. A partir daí também tem desiludido imenso. A Ineos também muito mal no geral, mas o Bernal mostrou que tem lugar na equipa para ir ao Tour. Não sei bem fazer o quê, mas tem lugar claramente. Daniel Martínez volta a desiludir, Carlos Rodrigues nada de especial, e foram estas as notas que eu retiro já a pensar no Tour. E também aqui a nota só para o Trentin, fez 2 segundos lugares, ele não vai ao Tour, julgo eu. Mas também demonstra um bocadinho a falta de sprinters que houve. O Trentin fazer 2 segundos lugares atrás do Laporte também, a concorrência não foi assim tanto a esse nível. Sim, o percurso também não pedia, não é? Não era chamativo. Não era muito simpático. Na Bélgica, no Tour do Baloise, não sei bem como é que se diz, já tivemos mais sprints, mas já lá vamos. Antes de mais falar do grande protagonista desta prova e do vencedor da classificação final. O Mathieu Van Der Poel disse que preferia vir à Bélgica depois de um período longo sem correr, ganhar, do que ir à Suíça andar no grupete e rolar apenas as pernas. Parece que resultou. Não só ganhou, como se continua a afirmar ainda como lançador de excelência, fazendo 2 ótimos lançamentos para Jasper Philipsen. Parece que vamos ter um Van Der Poel no ponto para as primeiras etapas do Tour. Tenho a certeza que vamos ter um Van Der Poel no ponto. Efetivamente, eu não estava à espera que ele naquela quarta etapa arrancasse naquela altura, assim, só porque sim. Mas, efetivamente, a concorrência também não era a mais feroz. E eu acho que depois de um período longo em que ele teve parado e vinha de vencer, acho que foi ótimo para ele voltar a vencer e voltar com moral, porque acho que agora todos os momentos até ao Tour contam, e eu acho que os atletas também vivem um bocado disso. Da mesma forma que isto foi bom para o Mathieu, também foi bom para o Jakobsen. Senti que as 2 vitórias que ele conseguiu aqui lhe trouxeram também se calhar aquela confiança que lhe estava a faltar e que ele precisava para o Tour. Mas a verdade é que efetivamente lá está, Mathieu sendo Mathieu, e o que eu acho que ele pensa é que perante a concorrência que ele tem direta no Tour, ele sabe que saiu a ganhar nesta fase, durante este mês. E eu acho que isso é importante, as equipas sabem disso. Foi incrível. Eu vi a quarta etapa. Tu dizes que lançou o Jasper muito bem e lançou efetivamente. Acho que no último sprint o deixa ali um bocadinho tapado. E por isso é que o Jasper acaba por não conseguir depois ter força suficiente para destruir o Fábio, mas ele também vinha muito forte. Mas sem dúvida que fez uma excelente prova. Foi incrível. Este duelo entre Jasper Philipsen e Fábio Jakobsen aqui nesta prova belga foi um dos principais pontos de interesse, até porque serão provavelmente os 2 principais favoritos às etapas planas no Tour. Ricardo, queria que fizesse um pequeno comentário sobre isto, não é? Jakobsen acaba por ser vencedor, 2 vitórias contra uma apenas de Jasper Philipsen, e sobretudo deu ares de finalmente estar a melhorar o seu entendimento com Markov, mesmo a tempo do principal objetivo do ano. Ficaste também com essa sensação? Pois, Henrique, eu não queria ser essa pessoa, mas não sei se concordo, mais uma vez. Mas, faz parte. Eu já te faço as perguntas de propósito para tu não concordar. Não, mas na primeira etapa o lançamento do Mathieu Van Der Poel e foi um lançamento exemplar, e o Philipsen acabou por ganhar. Depois na segunda etapa o Philipsen não participou no sprint, caiu com o Caleb Ewan. Portanto, essa é um bocado uma vitória do Jakobsen a bater em mortos. Peço desculpa. E na terceira sprint, que é a última etapa, dá-se uma coisa curiosa, que é o Jakobsen está realmente na roda do Morkov,
mas o Morkov deixa-o na roda de Mathieu Van Der Poel. E o Jacobsen depois sai da roda de Mathieu Van Der Poel para lançar o seu sprint, e o Mathieu Van Der Poel não sai no tempo certo da frente de Jasper Philipsen. Aliás, se o Jasper Philipsen dar-lhe um grito, dar-lhe um berro para ele sair dali, porque senão não tem tempo para sprintar. Portanto, eu não sei se é melhor entrosamento entre Jacobsen e Morkov, se foi, pronto, sorte do Philipsen ter caído numa das etapas, e um misto de olha, isto não está a resultar, vamos aqui aproveitar o comboio dos outros que te parece estar melhor. Mas o que é certo é que resultou na última etapa, portanto, se calhar foi o posicionamento do Morkov, ou o Morkov tê-lo deixado naquela posição que fez com que resultasse. Mas não é aquele lançamento que se diga, olha, o Morkov deixou exatamente na posição para ele lançar o sprint e ganhou à vontade. Ora que eu aí também acho que vou discordar, porque aquilo que a Sodal fez naquele comboio foi só incrível, porque eles a 8 km não estava ninguém na frente e eles eram 5 no total. A cerca de 5 km, 3 homens da Sodal que começam a puxar na frente, fica para trás Jacobsen e Morkov. Em menos de 1 quilómetro e meio, num quilómetro e meio, o Morkov mete lá o Jacobsen na frente. E ok, podemos dizer que depois no final não foi aquele lançamento fugaz de Morkov, mas a maneira como ele o coloca lá acho que é diferente, porque Alpecin no fundo é depender de um para colocar lá o outro, e ali parece que é toda uma mecânica que eu acho que no final traz vantagem também para o sprint. É claro que há qualidade de Morkov. Ele era o melhor lançador do mundo há 2 anos, ou o ano passado, ou quando é que foi. Portanto, só acho que já não há aquele fulgor de colocar o seu sprinter naquela posição e dali ele vai ganhar de certeza. Acho que já está mais dependente de mais fatores externos. A minha pergunta foi mais no sentido muito pouco este ano. Eles pareceram muitas vezes perdidos. O Jacobsen pareceu muitas vezes perdido ao longo deste ano e nesta prova também, se calhar porque não havia assim tantos comboios e tanta confusão, pareceu-me sempre bem colocado. Se isso é mais ou menos mérito de Morkov, acho que ambas as vossas análises são válidas nesse sentido. A última etapa ainda teve uns encontrões que o Jacobsen levou para lá e que efetivamente eles até estavam a comentar na Eurosport que foi um bom teste e um sinal de que o Jacobsen estava de volta, porque tinha perdido qualquer receio do dramático Tour da Polónia. Porque até era uma boa prova para testar o comboio, porque tinha a Alpecin, tinha o Soren com o Christophe, era suposto ter o comboio da DSM, o comboio da Intermarché, portanto tinha alguma concorrência de muita qualidade. Agora, se foi totalmente limpo, não estou a dizer que jogaram sujos, mas se foi totalmente limpo no sentido de ser clara a superioridade, eu acho que não foi. Vamos ver. Acho que fica tudo em aberto para o Tour. E ainda assim dou favoritismo a Alpecin com Mathieu Van Der Poel e Jasper Philipsen. Thyssen e Welsford, aí dos comboios que tu falaste da Intermarché e da DSM, andaram perdidos. Esses nem se viram, né? E o Yuan também não. Enfim. Sim, mas o Yuan infelizmente já quase que vai sendo habitual. Passamos agora à Eslovénia, onde também tivemos resposta por parte de outro dos principais sprinters do pelotão que vai ao Tour, Dylan Groenewegen, que bisou. Mas a grande estrela foi Filippo Zana, que consolidou-se depois de um bom tour como um trepador consistente, levando para casa a geral, mostrando-se o mais forte no principal dia de montanha, não vencendo apenas por um infortúnio. E são essas as duas principais ideias a retirar. Mohoric atacou no último dia e venceu também para a alegria
dos eslovenos, que já se vêm habituando a pelo menos festejarem todas as edições festejarem pelo menos uma etapa. Bau, o que é que tens mais a retirar desta volta à Eslovénia, que acabou por ser simples de se contar? Acho que foi bom para a Jake trabalhar o comboio deles, ou seja, eu creio que eles sabiam que se fossem para Baloise o comboio deles não iria ser tão forte e no fundo acho que lá está. Volto novamente a tocar no mesmo tema. É importante para as equipas estes momentos para consolidar toda aquela parte da confiança dos sprinters e sem dúvida que ele vai chegar ao Tour com a moral em alta. Zana, foi pena aquela queda, infeliz, sem dúvida, depois de trepar aquilo tudo. E lá está, como tu Eu dizes. acho que a queda até foi feliz, ele cair daquela maneira, levantar-se, agarrar na bicicleta e ir-se embora. Epá, Não lhe sim, correu nada mal. sim, acaba, lá está. É só um momento que, pronto, como sucede a outro, acabamos sempre por ficar um bocado naquela. Mas pronto, felizmente para ele que não lhe aconteceu nada. E sem dúvida que fez um grande tour da Eslovénia. Lá está, fico triste por, no fundo, parece que este ano o nível competitivo não esteve igual a outros anos. E sem dúvida que isso acaba por depois retirar um bocadinho daquilo que possa ser o interesse em relação à prova no geral, mas foi sem dúvida um bom teste para equipas que vão estar no Tour e que precisam de vitórias, sobretudo para garantir as posições, nomeadamente no World Tour, conseguirem no fundo ambicionar trazer aqui pontos no geral. E pronto, antes de sairmos da volta à Eslovénia, queria só falar do nome do homem que venceu a etapa rainha, Jesus David Penha, um colombiano que eu nunca tinha ouvido falar. 0,1% das pessoas o levaram na app, por isso eu fiquei chateado dele ter ganho, mas depois percebi que como ninguém o tinha levado, também não fazia mal. Indo agora aqui ao escalão júnior da nossa análise, passamos ao Ricardo, nosso especialista nesta área, e vamos falar um bocadinho do Giro Baby, ou do Giro Next Gen, como agora se chama, pedindo que faças um pequeno rescaldo da corrida e depois também da prestação do António Morgado, que, sendo honesto, esteve um pouco abaixo daquilo que nós estávamos à espera. Pois, o especialista ficou desmotivado com a prestação do nosso António Morgado, portanto não acompanhou tanto como gostaria. Só te referi que há a confirmação de Zé Gert como o melhor contrarrelogista da start list, ali presente. Não vou dizer da geração porque Darling não esteve lá. Luke Lamperti como o melhor sprinter, algo que já era esperado. São duas grandes promessas nessa especialidade. E de Stone Unlimited como um homem de gerais. Agora, a competição aqui não era assim tão forte, a meu ver. Portanto, se calhar ainda não está ao nível que já devia estar com 21 anos. Até porque já teve provas na equipa principal da Jumbo e não se destacou. Ao contrário do compatriota, que agora me falta o nome. Esta malta dos países nórdicos agora são muitos e eles não têm nomes fáceis de dizer. É que agora estava a faltar o nome dele e já é o Agnes, o Perstrand Agnes, que se destacou numa prova em que derrotou o Gregoire o 4 dias de Dunkerque. Foi nos 4 dias de Dunkerque. Nos 4 dias de Dunkerque, sim. Portanto, tem 21 anos, era o favorito à geral, confirmou. Referi também o Lucas Nerurkar, que tem feito uma grande época já também com resultados na equipa principal, ou não na equipa principal, mas nas provas dos profissionais, nomeadamente na Gran Caminho
na Gran Caminho, mas depois também deu um bom resultado no Sub-23 na prova na Polónia. E claro, de referir o Morgado, que estavam com grandes esperanças. Estávamos com grandes esperanças que ele pudesse fazer uma boa prova. Se calhar não tanto da classificação geral, porque ninguém sabe bem o nível dele na alta montanha ou na montanha, mas pelo menos lutar por uma ou outra etapa na média montanha. Só que ele diz que estava doente e, portanto, falhou redondamente. Ele avisou antes da prova, mas, enfim, ele tinha feito uma boa prova na Polónia antes, portanto, eu fiquei meio de pé atrás. Será que está mesmo doente ou será que está a fazer bluff? Mas, enfim, se foi bluff, é um péssimo resultado. Se não foi bluff, tem uma desculpa. Ainda que, enfim, estar doente e depois chegar ao topo do Stelvio a fazer cavalinhos, não me parece. Mas ao menos não subiu o Stelvio agarrado ao carro, pois não? Ele não foi um dos que foi apanhado. Pois, pelo menos apanhado não foi. Se subiu ou não. Ele saberá porque não houve nenhuma imagem, não houve diretos desta prova, que eu acho que é uma vergonha. A segunda prova mais importante do circuito sub-23, a segunda prova por etapas mais importante do circuito sub-23, não teve nenhuma transmissão. Mas se subiu com o carro, ninguém viu, portanto não há provas disso. Mas, enfim, deixa-me aqui um bocado de pé atrás com o todo doente e chegar de cavalinho no Stelvio. Afinal, estás doente ou não estás? Ou estás a brincar nas subidas? E o que é que se segue aqui na época do Morgado, sabes? Ou ainda não há informação sobre isso? Eu vejo que o objetivo é estar na luta pelo Avenir, portanto, okay. mais para o final da etapa. Expectativas para a montanha, para ele próprio, não é? Pois, ele tem expectativas, tem. Agora vamos lá ver se vai cumpri-las. Em Avenir não tem os colegas de equipa que teve agora. A Avenir é por seleções, portanto não tem de trabalhar para ninguém. Te referi com um colega do Morgado, o Rafferty, fez segundo neste giro de sub-23, portanto de qualquer forma teria sempre de trabalhar para ele, mas em Avenir não vai ter isso, portanto vai ter liberdade para lutar pelo geral, se é que é homem de gerais ou não. Temos ainda por decidir, e depois de nos ter dado tantas alegrias e expectativas, desta vez não teve ao nível que todos nós esperávamos. Pratas, tirando estas corridas que tiveram mais cobertura e mais atenção até da nossa parte, houve uma série de corridas neste interregno de 3 semanas que nós fizemos do podcast. Eu destaquei aqui algumas no nosso script, mas vou-te deixar falar livremente sobre o que tu quiseres. Eu tenho aqui algumas notas sobre as provas que se disputaram nas últimas 2 semanas. Esta foi só para dizer que tem notas. Foi só para dizer que é muito profissional. Portanto, aqui no ZLM Tour não houve surpresas, ganhou o favorito, o Olaf Koy. Esta prova que é do especial agrado de alguns falsos planistas, por ser disputada constantemente ao sprint, acabou por ter aqui uma surpresa na segunda etapa, quando um corredor belga de uma equipa continental, não é pró-continental, é uma equipa continental, ganhou. Uma equipa que é TDT Unibet Cycling Team. Surpreendeu aqui ao conquistar uma etapa, e depois não houve grandes surpresas. O Jakub Marek ganhou uma etapa, o Arvid Klein ganhou outra, e o Olaf Koy tinha que picar o ponto e confirmar assim a vitória. Acaba por não haver grandes surpresas nestes 3 nomes. Depois queria também dar aqui uma menção à Duracell do Arcedor. Ganhou o Rasmus Stiller, que tem vindo a subir o nível este ano. Teve uns longos meses sem resultados e sem vitórias, e agora tem tido melhores desempenhos culminados nesta vitória, apesar de depois ter desiludido na Baloise.
Tivemos também aqui uma prova que nos deixou muito contentes no ano passado quando o Ruben ganhou, que a subida ao Mont Ventoux, que ganhou um jovem de 19 anos, muito apreciado aqui pelo falso plano, Lenny Martinez, que é o melhor trepador francês da atualidade, à frente de Pinot e Gaudu. E reforço tem apenas 19 anos. Bateu o Michael Woods, Simon Carr, também tem aqui histórico em Portugal. E outros nomes interessantes, como o Cristiano Rodrigues, que acabou depois por fazer também um bom resultado na Occitanie, terminando em segundo lugar atrás do Michael Woods, que finalmente conseguiu vencer. E mostra aqui também uma boa forma aqui antes de chegar ao Tour. Mais destaques, obviamente Thibaut Nis, ciclista fetiche de alguns elementos do falso plano. O belga aqui que era do ciclocross bateu nomes como Mark Hirschi e pelo Bilbao numa prova na Suíça, uma clássica. Eu não vou pronunciar o nome porque é muito complicado, só sei que acaba em Argau. E acho que queria só dar aqui também o destaque à corrida de sprinters em Bruges, que teve nomes como Philipsen, Caleb Ewan e Jacobsen, e foi esta a ordem do pódio. Jasper Philipsen mais uma vez a bater Fábio Jacobsen e a dizer que está na pole position para o Tour. Ou se calhar isso não é bem assim, porque entretanto, como já falámos, aqui o Jacobsen já somou entretanto 2 vitórias e mostra-se também a um nível bom. E passando para... Desculpa, diz, só Ricardo. de referir, já que vamos passar agora para a parte mais multimédia da coisa. Só te referi que o tal ciclista da equipa continental belga que o Pratas mencionou é de uma equipa que é a equipa do Bastien Thema. Que é o Bastien Thema? É um ciclista / youtuber holandês ou belga, holandês, que tem uma série muito engraçada, não é uma série, mas é todos os anos vai ao Tour e faz assim desafios com os ciclistas e que acaba por ser engraçado, até aquilo está tudo em holandês ou lá na língua deles, mas acaba por ser é engraçado de ver alguns daqueles desafios e da interação que tem com os corredores. Suponho que a equipa chama-se TDT Unibet Cycling Team. Suponho que TDT seja de Tour de Tietema, que é o nome da tal série, vamos chamar-lhe série. Mas sei, pode ser bom de ver, é uma coisa engraçada que fazem à volta do Tour. Podes então prosseguir com a fase. Desculpa, eu estava a tentar acabar a introdução antes de espirrar, mas não consegui. Estavas a dizer que vamos passar à fase multimédia, porque o Ricardo vai-nos fazer aqui um pequeno review do Tour de France Unchained, que tem aqui dado que falar, a série da Netflix que procura um pouco reproduzir o que o Drive to Survive fez com a Fórmula 1. Eu já vi quase até metade, estou a gostar, acho interessante, acho que pode cativar novos públicos. Não sou também demasiado exigente, muitas vezes os fãs dos desportos em causa, quando os veem retratados assim, têm algumas críticas. Eu percebo que faz parte do espetáculo, mas vou dar aqui espaço ao Ricardo para nos falar um pouco mais sobre o que é que se está a passar na Netflix. Sim, eu não vou estar a falar em geral da série, porque não, assim, vão para o Twitter e vejam o que é que as pessoas dizem. Boa sorte com isso, que aquilo é uma selva. Mas eu acho que é bom para tentar trazer alguém novo. Acho que resultou com a Fórmula 1 e claro que não vai ter o mesmo impacto, porque pronto, o ciclismo é um desporto à parte, é um desporto diferente, há
há toda a problemática do doping também que afasta pessoas à partida e não pode não resultar da mesma maneira, mas pronto, acho que alguém há de querer saber um pouco mais e isso é sempre bom para a modalidade. O que eu queria fazer era destacar pequenos pedaços de cada um dos episódios e atenção que agora é a parte em que os spoilers começam, portanto quem ainda não viu pode desligar ou saltar esta parte à frente, não desliguem porque ainda vamos ter muitas coisas interessantes neste podcast. Tens mesmo jeito para isto, pá. Eu só queria destacar aqui alguns pontos de cada episódio. E para ti eu vou começar. Estou a seguir a ordem normal dos episódios. Portanto, o primeiro episódio, o que eu destaquei foi o à vontade, e isto foi a única vez em que este tema foi abordado na série. O à vontade com que Jonathan Walters, o diretor desportivo da EF, fala sobre o doping. O Jonathan Walters pertenceu à US Postal, à grande US Postal do Lance Armstrong e do José Azevedo. E à vontade com que ele fala do doping ao mostrar uma foto com o Lance, em que ele diz que, passo a citar, aqui eu estava no meu pico de doping, não conseguia dormir a pensar no que poderia ser apanhado. O Lance, eu acho que ele dormia que nem um bebê. Portanto, é o à vontade, não só como ele diz que estava no pico do doping, toda a gente sabia, obviamente, mas ele ter essa vontade para expor publicamente que também estava dopado e esta coisa do Lance Armstrong que era nem quer saber se sou apanhado, se não, ou se calhar está tão seguro que nunca será apanhado que para ele é indiferente. Para além disso, orgulha-se da EF ser muito vocal na luta contra o doping e querer que seja cool ou normal essa luta, e depois ao mesmo tempo a EF era a pior equipa do World Tour. Porque será? Mas pronto, se calhar sou eu a tirar conclusões que não devo disto tudo. Depois, o segundo episódio é o Wout van Aert, é o episódio da etapa de Calais, que o Wout van Aert ganha a etapa, basicamente deixa todos para trás na última subida e ganha a etapa com uma ligeira vantagem sobre o Bouton. Na altura deu muita discussão, porque o Wout van Aert devia ter esperado pelo Vingegaard, não devia, para ganhar segundos ao Pogacar, blá blá blá. E foi bom ver a atitude da equipa, que ganharam, festejaram, mas depois chegaram ao pé do Wout van Aert e disseram isso mesmo. Podias ter esperado pelo Vingegaard, esperavas ali 1 ou 2 segundos e podíamos ter ganho tempo ao Pogacar. Ou seja, foi bom ver este profissionalismo. Até o Pogacar disse isso. Pois, até o Pogacar mandou a boca. Até o Pogacar mandou passa essa por boca. ele e diz, olha, obrigado por teres descarregado os teus colegas também, não foi? Exato. Ou seja, para mim o que está aqui em destaque é o profissionalismo da equipa. Ok, ganharam, mas não está tudo bem. Houve ali qualquer coisa que falhou e que podia ser melhor. Depois, e terceira etapa, não gostei do diretor da AG2R a forçar o Ben O'Connor a continuar em prova. O Ben O'Connor estava todo partido, basicamente. E o diretor da AG2R a dizer, não, tens de manter, tens de continuar, pode ser que ainda ganhes uma etapa lá para o final da prova, blá blá. Enfim, não gostei. E houve destaque ao Marc Madiot, que é assim aquela personagem um bocado odiável da FTG, mas que, enfim, é odiável, mas ao mesmo tempo não consigo não gostar dele, muito pelo que o Pinot diz, que é o pai da equipa. E se alguém atura tanto tempo aquela personagem e ainda chama pai, até porque se calhar há ali qualquer coisa bem feita. Já o diretor da AG2R é mesmo odiável, portanto
enfim. Esta coisa. Esse não tem desculpa. O rapaz, inclusive, tem o palmarés todo tatuado nas costas. É assim uma coisa um bocado estranha da forma como ele vive o desporto. Depois há o episódio de Granon, em que só tenho a destacar um pensamento que acho interessante do David Miller, que é basicamente: não há nenhum desporto de endurance tão profissionalizado como o ciclismo, ao ponto da tática ser tão importante. Todos os outros são à base de força. Este tipo de pensamento interessante, porque realmente não vejo nenhum desporto de endurance tão em que a tática seja importante como no ciclismo, e dá uma visão sobre algo que o mais comum espectador pode não ver, ou pode pensar que isto é só vão para cima da bicicleta e dão tudo, e os que são fracos ficam para trás, mas há mais que isso, é um desporto de equipa. Depois há o episódio 5 das imagens da descida do Pidcock, que são extraordinárias, mas gostei acima de tudo quando Pidcock diz na reunião antes da etapa: sinto que a Jumbo tomou conta da equipa e pronto, tomou conta da corrida e pronto. Na etapa do Granon andamos a dizer que devemos pressionar a Jumbo, mas não fazemos nada nesse sentido. Acho que demonstra um bocado o caráter do Pidcock, que é um campeão e que quer mais. Não fica contente com o segundo lugar, ou com o terceiro, neste caso do Geraint Thomas. Depois, episódio do Jasper Philipsen. O Jasper Philipsen, ao que parece, é uma personagem engraçada. Ele próprio se intitula como Jasper the Disaster, porque está sempre a esquecer-se de coisas nos treinos, só faz porcaria. E depois há outro diretor desportivo odiável, que é o Dal Pechin. Há dois, são dois irmãos, ao que parece, e um é o polícia bom, o outro é o polícia mau. E há um que é totalmente odiável. Tem assim uma situação em que ele, na última etapa, para já está sempre a destratar o Jasper Philipsen. E depois tem uma situação na última etapa que é ele diz ao Jasper Philipsen que vai trocar de lançador porque tem certas características, estão cansados. O Jasper Philipsen diz que não se sente bem com isso, e o diretor desportivo basicamente pergunta-lhe: então, mas concordas ou não concordas que estas são as características ideais? Concordas? Então pronto, está feito. Ou seja, põe assim de lado a opinião do sprinter, do homem que tem de fazer o trabalho para levar a sua avante. Resultou. Ganhou nos Champs-Élysées, mas enfim, é assim um bocado uma estranha forma de liderar uma equipa. Depois, a etapa 7, a etapa do Gaudu e do Geraint Thomas. O Gaudu é aquele personagem que na internet se chama relatable, aquele personagem que quer ficar na sua, está sempre no seu quarto a jogar, depois vai dar umas voltas de bicicleta com a namorada. É aquele personagem que tem a vida que o pessoal gostava de ter. E o Geraint Thomas é mais ou menos a mesma coisa, só que já mais desenvolvido, mais seguro de si próprio, mais estável na sua vida também. Enfim, isto foi um episódio que quase que dá a entender que gostava mais que o tour fosse discutido entre o Gaudu e Geraint Thomas do que entre Pogačar e Vingegaard. E por fim, no 8º episódio, há aqueles momentos bonitos do Seneschal à espera do Jakobsen, que o Jakobsen quase que chegava fora de tempo limite numa das etapas de montanha. O Seneschal à espera do Jakobsen em lágrimas, dizer he's my friend. Enfim, é todo um episódio de humanidade, e do Vingegaard
oferecer o contra-relógio ao Wout van Aert, é acabar em nota bonita, e principalmente o mais bonito é quando acaba e o Uran diz: se tens um bom tour, toda a gente está feliz, toda a gente se embebeda. Se o tour não é bom, embebedam-se na mesma. E é este. Pronto, isto é que é preciso. Ao menos é com esta frase que queres terminar a tua, exato. a tua análise. Foi assim que a série terminou, portanto, props ao Uran. É assim que tu terminas também a tua análise. Props ao Uran, que é a personagem mais engraçada. Obrigado. Isto teve um lado de spoiler para mim, que ainda não vi os últimos 3 ou 4 episódios. Mas acho que é giro para nós percebermos que isto, para além de nos contar histórias que nós já conhecíamos, não é? Porque nós vimos o tour do ano passado, traz muitos insights que são interessantes até para os fãs mais acérrimos como nós. Tanto para ti como para o Bau e para o Pratas, queria-vos perguntar qual é que é a vossa opinião, não só sobre o conteúdo em si, mas sobre a ideia e de que efeito é que isto pode ter no ciclismo. Nós vimos um efeito muito grande na Fórmula 1, eu não espero algo equiparado, mas sobretudo aparecendo isto mesmo antes de começar o Tour. Queria saber o que é que vocês acham que pode resultar daqui. Eu, desde mais, primeiro agradecer ao Ricardo por toda aquela explicação que eu ainda não assisti, mas que vou assistir e de certa forma até me deu aqui motivação porque é um bocado diferente para mim enquanto espectador. Eu não sou espectador assíduo da Fórmula 1, então recorro às séries da Netflix no sentido de obter aquele conteúdo compacto. Então, dado que sou espectador assíduo de ciclismo, senti sempre que estava a sentir uma retração, mas de certa forma este pequeno resumo do Ricardo fez com que ganhasse aqui a intenção de ver o quanto antes. Acho que, acima de tudo, mesmo não tendo visto e antes do Ricardo fazer o resumo, a opinião que eu estava a ter, dada a introdução que estavas a fazer sobre toda a crítica que está a ter, todo o burburinho que se está a fazer em volta disto, eu acho que lá está, foi a primeira vez que foi feito algo assim. Portanto, aquilo que nós podemos esperar é que de uma primeira para uma segunda exista sempre uma melhoria, e nós sabemos que o ciclismo não tem o mesmo tipo de cobertura de uma Fórmula 1, portanto acaba por ser muito diferente, o tipo de envolvimento não tem o mesmo tipo de cobertura e se calhar nem deve ter o mesmo tipo de distância entre, neste caso, como os pilotos têm com a Netflix e os próprios ciclistas deverão ter. No entanto, eu acho que a ideia é ótima, dá visibilidade ao ciclismo. Espero que no futuro consigam continuar a fazer o mesmo e se calhar, quem sabe, estender para lá do Tour. Eu acho que há uma série de características que a Fórmula 1 tem, que o ciclismo não tem, que tornam talvez um pouco mais difícil de ter um efeito semelhante. Primeiro, todo o lado royal, como é que eu ia dizer isto? Jet set, que o glamour era a procura que eu estava à procura. Era a palavra que eu estava à procura, que a Fórmula 1 tem e que o ciclismo não tem. E depois mesmo, ou seja, tu vês uma prova de ciclismo sem compreender, sem perceberes o ciclismo, não tem grande graça. Tu consegues ver uma prova de Fórmula 1 se for uma das boas, e consegues desfrutar daquilo sem teres uma compreensão muito aprofundada da matéria. Pratas, queres dizer alguma coisa em relação a isto ou podemos passar à próxima fase? Eu só tenho a dizer que só vou ver os 3 primeiros episódios. A partir do 4 não tenho interesse nenhum em ver, até porque não quero recordar maus momentos. Estás assim tão traumatizado com o Granon do ano passado? Vê lá, se calhar é melhor nem veres o Tour este ano. Pode-te fazer mal. Não, calma. Mas eu vi os 2 primeiros episódios e até achei razoável. Acho que mesmo para quem não acompanha ciclismo, para quem só acompanha de vez em quando e gosta de estar atento aos destaques, acho que faz todo sentido. E é tal coisa. Mesmo nós que acompanhamos isto mais a fundo, eu falo por mim logo nos dois primeiros episódios, descobri coisas que não tinha percebido na altura. E isso não estava à espera, por exemplo. E pronto, fica assim. Vamos ver qual será o impacto. Acho que mesmo durante esta volta à França já vamos conseguir compreender
Em Portugal já tem havido um certo boom por causa da questão do João Almeida, mas vendo as audiências internacionais vamos perceber se teve ou não uma influência semelhante àquilo que aconteceu com a Fórmula 1. Passando aqui ao último ponto da nossa agenda de hoje. Vamos fazer, como já vem sendo habitual, um pequeno jogo interno. Hoje será o quiz, que já é uma rúbrica que já aconteceu noutras ocasiões. E eu pus aqui a começar pelo Ricardo, mas isto é sempre perigoso. O Ricardo está preparado ou não? Estou. Estás preparado? Vamos embora então. Chuta, Ricardo. Eu estou preparado, mas eu nem confirmei se isto é verdade, se não, mas... Ok. É uma definição de preparação Se boa. lixe. Mas tu percebes muito disto, tu és uma enciclopédia. Sim, Se tu achas sim, que é sim. verdade, é porque é verdade. Agora na Ruta Occitanie, na quarta etapa, a última etapa, o Simon Carr ganhou e em segundo ficou Lars Vandenberg e em terceiro Marin Vandenberg, que são dois irmãos. Curiosamente, o Marin Vandenberg é da mesma equipa que o Simon Carr. O Lars Vandenberg é da outra equipa, é da FTG. E a minha pergunta para vocês é: quais é que foram os últimos irmãos, para além destes, a ficar em segundo e terceiro de uma prova? E é isso, se ficar em segundo e terceiro de uma prova. Essa é fácil, é os Yates. Izaguirre. Yates. Não é os Izaguirre? Será? Nem os Yates? Será? É como disse, eu não confirmei. Mas eu tinha outra resposta. Mas tu não sabes a resposta. Frank Schleck e Andy Schleck. Pois, pá, eu tinha essa resposta que era no Tour. Segundo e terceiro Na no geral Tour, do Tour? Sim, segundo e Mas terceiro. eles fizeram numa etapa, não é? Não, mas eu estou a falar... Sim, Pá. mas eu estou a falar da geral do Tour, segundo e terceiro de 2011. Mas agora não sei se o Yates Ok. e se o Izaguirre fizeram a mesma coisa. O Zé Rada, não pensaste que houvesse tantos irmãos, Não, não não. refletiste sobre Pá, isto. o Serrada tenho quase certeza. Mas as outras, enfim. Foi como eu disse, eu não confirmei isto, portanto. Foi assim, bem à Sim, pressa. mas numa geral de uma grande volta deve ter sido os Schleck, de certeza. Pois, não sei. Será que os Yates não fizeram? Não, o Adam Yates tem algum pódio de grandes voltas sequer? Eu acho que não. Acho que tem um quarto no Tour, mas acho que não tem nenhum pódio em grande volta. Eu quando É disse capaz de não Yates ser. foi no sentido de uma etapa, acho. E foi no Pois, sentido de achar perfeitamente natural eles fazerem segundo e terceiro, porque não queriam fazer primeiro. Mas olha que se fores Não, à página do PCS do Adam Yates é só camisolas amarelas. Não, isto mudou, sem dúvida. O Adam depois percebeu que já não dava para estar a competir com o irmão na equipa e foi fazer carreira. Acho que Mas é foi isto isso. que mas aconteceu. ele nunca fez pódio numa grande volta. Fez quarto na volta à Espanha de 2021, aquela que supostamente estava a trabalhar para o Bernal, e fez quarto na volta à França de 2016. E depois tem para aqui uma série de flops ao longo do ano. Ele nunca desiste, mas volta e meia aparece em 30º, não sei muito bem o que é que se passa. Pratas, espero que tenhas outro sem ser aquele que anunciaste, que o que anunciaste não é bom, os nossos ouvintes não vão perceber. Eu anunciei alguma coisa? Ou não foste tu? Ah não, foi o Bau. Aquilo era tão rebuscado que eu achei que tinha sido tu. Mas Ah, vai eu ia- acontecer Chuta, e eu chuta. dei contexto. Só te estou a preparar. Eu ia para perguntar qual é que é o ciclista que já leva 15 vitórias este ano, mas acho que seria fácil, vocês iam todos acertar no Miguel Angel Lopes, melhor ciclista da temporada. E aproveito para fazer o apelo à organização do Tour. Ainda há tempo para darem uma wildcard à Team Medellín. Mas enfim. Não sei se o Ricardo quer comentar este assunto. Se calhar não. Se calhar é melhor não. É melhor não. Então vá, prossiga. A minha pergunta, aliás, estamos agora a chegar ao Tour e há dois corredores que são claramente os favoritos e cada vez que se põe em cima de uma bicicleta para concorrerem, normalmente ganham. Qual é que foi a última corrida em que Vingegaard ou Pogačar presente ou um deles pelo menos tinha que estar presente e não ganhou? E estou a falar de provas só por etapas, obviamente. Tinham que estar os dois presentes ou bastava um? Basta estar um. Eu estava-me a lembrar de uma que estavam os dois e não ganharam, que foi o País Basco 2021. Agora, um deles, a Cross Race, o ano passado ele ganhou.
Tour de France também ganharam. O Pogacar ganhou as de uma semana todas que entrou. Eu acho que foi esse. Dauphiné do ano passado. Sim, ganhou o foi o Roglic. Roglic. Não, Não é a assim? vossa E no País Basco? é Dauphiné? A vossa aposta? A minha resposta é Dauphiné 2022. Eu acho que sim, que é. Então, a resposta certa é Cro Race 2022. Ele não Ganhou ganhou a Cro Race. Matej Mohoric por 1 segundo. Olha, eu até falei da Cro Race, mas achei que ele tinha ganho. Achava que ele tinha ganho. Ele ganhou uma etapa ou duas, não foi? Não me recordo. Aquele aparecimento. Sim, mas ele ganhou uma etapa ou duas. Ele ganha pelo Eu menos lembro-me uma e achava etapa. que ele tinha ganho. Sim, Oscar ganhou 2 Roglic. etapas. Eu lembrei-me disso, mas achei que ele tinha ganho. E depois na última etapa. Ele ganha 2 etapas e perde a geral. Não sei como é que ele perde a geral no último dia, num dia que ganha o Viviani. Porque o Mohoric foi ao sprint, ficou em segundo e ganhou bonificações. Ok. Sim, realmente para o Viviani ganhar a etapa tinha de ser um sprint que o Mohoric conseguia fazer segundo. Tinha mesmo que ser um plantel incrível. Mas boa, estas eu curto, que é mais Então, para puxar mesmo pela agora cabeça. para o mesma coisa, mas só para o Pogacar, tirando o Tour, claro. A última prova por etapas que ele não ganhou. Ele ano passado ganhou todas. Por isso temos que ir a 21. A 21 Não, ganhou. não ganhou a volta ao País Basco ano passado. Não participou? Não. Ganhou o Dani Martínez. Não, perdeu para o Roglic e para o Vingegaard, não? Ou foi Catalunha? Isso foi essa que estás a falar foi em 2021. É de 21. Yeah. Não foi 2022, ano passado, o País Basco foi Dani Martínez. O ano passado ganhou no último dia. O ano passado ganhou todas. Sabes que os flops do Remco não dou hipótese, eu lembro-me de todos. 2021, o que é que ele não ganhou? Ele ganhou o Tour e depois do Tour ele já não correu mais nada de jeito. Por isso deve ter sido antes. Ganhou o terreno Adriático, ele ganhou. O ano passado ganhou todas. Ele ganhou. Eu já estou em 21. O AE Tour ele também ganhou, o terreno ganhou. Paris-Nice ele nunca tinha participado. Ele participou na Eslovénia, também ganhou. O AE? Vocês responderam à pergunta quando eu fiz a primeira. Foi mesmo no País Basco. Então era o País Basco, 21. Quando o Roglic ganhou e o Vingegaard fez segundo. E o Pogacar em terceiro. Estava a ver se havia alguma depois dessa. Como tínhamos respondido já a essa, achava que já não estava a contar. Está bem. Gostei desta. Está aprovado. Bom. Henrique, o meu quiz é, no fundo, um twist. E basicamente é para te perguntar a ti, e vou dar o contexto, como é que numa perspectiva virtual te sentiste em espelhar a estratégia de Mathieu Van Der Poel e não ir à Suíça, ou seja, não ir com a equipa, focar-te no Baloise, fazer segundo classificado na geral, de salientar, na app da Fantasy de ciclismo. Eu fiz segundo, foi na Eslovénia. Não quero estar a estragar o teu pitch, mas pronto. O Branco é que fez terceiro na Baloise. Mas pronto, mas resulta a mesma. Funciona a mesma a pergunta. Pronto, vamos fingir que, segundo na Eslovénia, que perspectivas é que podemos tirar para o Tour? E como é que te sentiste no geral? Dado que o Branco não está aqui. Eu nunca gostei da volta à Suíça. Isto é tudo só porque eu falhei a fazer equipa na volta à Suíça. O que, como devem imaginar, para o nosso nível de compromisso nisto é uma coisa assim um bocado ridícula, mas eu tive um casamento e depois já não... Quando acordei já não eram horas de fazer equipa. E eles tiveram-me a dar roast a semana toda por causa disto. Mas em compensação estive bem na Baloise, não fiz tão bem como o Branco, fez terceiro. E estive bem na Eslovénia, onde escrevi o artigo e fiz segundo. E encaro o Tour com muita confiança, dado que já jogo isto há 3 ou 4 anos e nunca fiz uma grande volta, acho eu, sequer no top 1000. É sempre uma desgraça completa. Por isso é assim que eu me sinto. Tentei uma estratégia alternativa, descansar, apontar o pico de forma e ganhar confiança às corridas menores. E seguindo o Mathieu Van Der Poel, tentar estar muito forte na volta à França, sobretudo naquele início, no País Basco, que eu acho que assenta muito bem nas minhas características. Passando então para fechar o meu quiz vai ser um bocadito mais complexo, eventualmente. Um dos grandes temas de conversa desta volta à França é a possibilidade
de Mark Cavendish bater o recorde das vitórias em grandes voltas, não, na volta à França de Eddy Merckx. Ele tem 34, Eddy Merckx também tem 34. Neste contexto, fui ver a lista dos corredores com mais vitórias na volta à França. E não são assim tantos os que ganharam mais do que 10 vezes. 10 ou mais vezes, pronto, dizendo assim. Há 6 deles que são ciclistas que ou ainda estão no ativo ou venceram já no século XXI. Para ficar claro, ciclistas com mais do que 10 vitórias na volta à França no século, e que pelo menos a última foi no século XXI. Ao menos 6 ciclistas. dizias 9 que era para eu poder dizer Tadej Pogacar. Não. A partir do ano que vem, esta aqui já tem mais um nome. Como é que é? Desculpa, Rico, repete lá. 6 ciclistas Há que... 6 ciclistas com mais do que 10 vitórias em etapas, obviamente, na volta à França. 6 ciclistas que venceram já no século XXI. Ou seja, para não contar com os gajos para trás. Ativos ou não? Com os ciclistas para trás. Ativos ou não, certo? Há uns que estão ativos, outros que não estão ativos. Sim. Então, Marcel Kittel. Mas já todos tiveram a última vitória já no século XXI. Sim, Kittel é um. Greipel. Kittel era o que tinha mais, aliás. 17, 14. Greipel. Kittel, Greipel, certo? Lance Armstrong. Não. Sagan. Não estão aqui contadas. Nem sei se ele ganhou 10, mas não estão aqui contadas. Deve ter sido retirado tudo. Greipel. Sagan, sim. Agora está a começar a ficar mais repescado. Eu imaginei que estas fossem as 3 primeiras. São tudo homens rápidos. Um deles, a última vitória em 2022. Por isso é mais difícil. Está aqui. Essa aqui eu aceito. Não? Cipollini. Também não. Cipollini tem a última vitória em 99. McEwan. Não era esse o nome que ganhou a última vez em 2002, mas também está. Zabel é que era o que ganhou em 2002 a última. Só falta um. Ricardo é muito forte nestas coisas. Vou dizer o ano da última vitória dele. Deixa-me só encontrá-lo. 2011. Não é assim tão antigo, mas já deve ter sido mesmo no fim da carreira. O Chove. Exatamente. Fogo, o Ricardo é mesmo lixado nestas cenas. Muito bem, muito bem. Os 6 nomes sem grandes ajudas sequer. Estamos fortíssimos e é assim que nos despedimos. Henrique, desculpa, só para... Diz, Ricardo. Fui confirmar. E Adam Yates e Simon Yates nunca fizeram segundo e terceiro numa prova. Como é que tu confirmaste isso, sequer? Está no PCS. Mas dá para pôr esse filtro? Yeah. Jesus Errada e José Errada nunca fizeram segundo e terceiro numa prova. Essa é fácil. O José Errada nunca fez sequer um pódio. Como é que podia fazer a partir mal? Pois. E Ioannis Aguirre e Gorgis Aguirre fizeram segundo e terceiro numa prova num contrarrelógio dos nacionais espanhóis. Se conta nacionais, tens que pôr os Chagans aí. Podem não ter feito segundo e terceiro, mas fizeram Pois, os dois. esses nunca fizeram segundo e terceiro. Isso não. Aí Fazem não. sempre primeiro e segundo. Por isso já não Aí conta. ganhava Não sempre conta. o Iuraj. Claro. Ganhava sempre quem? O irmão do O Iuraj. O Iuraj. O Iuraj, que já se retirou. É assim que damos por terminado mais este episódio do podcast Falso Plano. Nós vamos voltar 3 ou 4 dias antes de começar o tour e vou aproveitar aqui para vos apresentar um bocadinho daquilo que temos planeado para este tour. Além desse podcast de antevisão que sairá talvez na terça, quarta-feira da semana antes de começar o tour, teremos, tal como fizemos na volta à Itália, o podcast nos dias de descanso, a fazer o rescaldo da semana que passou e a antevisão da semana que se segue. Temos o texto de antevisão da prova, o texto de antevisão das equipas, teremos antevisões diárias às etapas, teremos o texto de antevisão tanto do Velo como da app da Cycling Fantasy, e sem promessas, mas ainda temos aqui uma ideia de eventualmente fazermos em estreia um podcast, talvez mesmo que não com o painel todo, também na semana de começar o tour, um podcast só dedicado exclusivamente à Fantasy, onde, para além de sendo uma estreia, explicarmos um bocadinho como é que funciona cada um dos 2 jogos que nós jogamos, discutirmos um bocadinho quais são as melhores opções para levarem para as vossas equipas e para as nossas, no caso, tanto no Velo Games como na Cycling Fantasy App. Do nosso lado é tudo, como sempre, sigam-nos no Twitter,
O nosso blog é o falsoplano.ghost.io. Estamos também no YouTube, no Spotify, na Apple Podcasts, onde podem ouvir o nosso podcast quinzenalmente, no mínimo. E pronto, um abraço, malta. Obrigado por terem estado deste lado e até à próxima.